Querido, você já passou num momento na sua vida, no momento em que você se sentiu encurralado? Eu acho que isso não acontece com ninguém, né? Só eu que já passei um momento na minha vida em que eu me senti encurralado, me senti sem saída, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Às vezes isso ocorre com algumas pessoas, com você não ocorre, eu sei. Mas às vezes isso acontece com algumas pessoas. E nesses momentos, talvez aconteça de forma gradual, em que você vê, você percebe o agravar dessa situação, a maneira com que isso vai crescendo e toma uma forma maior, mas às vezes isso acontece de uma forma imprevista, de uma forma em que você não estava preparado para isso. Quem já viveu algum momento assim de imprevisto? Complicado, porque você não se preparou para aquilo. Dificilmente alguém se prepara para um imprevisto. E nessa condição eu tenho certeza absoluta que você fez uma pergunta-chave. E essa pergunta-chave era: e agora? E agora? Você já se perguntou isso? E agora? O que eu posso fazer? Não há dúvidas que não é agradável para ninguém estar num momento assim, num momento como esse. Mas é preciso entender, meus amados, que momentos de dificuldade, momentos em que desafios estão chacoalhando a nossa vida, nós precisamos entender que desafios sempre vão mover você. Sempre vão mover você. Não são 1, 2 ou 3 ou 10 casos que nós ouvimos, às vezes num aconselhamento, num momento juntos ali, direcionando a vida de alguém, um momento em que eles estavam compartilhando conosco, que passaram por um desafio, e esse desafio moveu eles de alguma forma, ou para essa cidade, ou para um outro ambiente, um outro lugar, enfim. O que eu preciso é que você entenda é que desafios sempre vão mover você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga: desafios sempre vão mover você. Amém? Desafios, meus amados, eles têm a função de retirar você de um lugar de estagnação. Quem aqui já teve num lugar, num ambiente de trabalho, por exemplo, e ficou ali durante muito tempo, mesmo tendo oportunidades melhores e maiores, mas estava mais confortável para você ali naquele lugar? Quem já passou por isso? Eu não sei se você mudou, se você transicionou para um outro lugar, mas desafios, eles surgem para retirar você de um lugar de estagnação, de um lugar de comodismo, de um lugar de desencorajamento na sua vida e levar você para um próximo nível. Diga: eu não posso me contentar com aquilo que Deus não planejou para mim. Amém? Desafios movem águas que estão paradas nas nossas vidas, meus amados. Água parada cria o quê? Bicho, né? Mosquito. Você está muito nichado na dengue, né? Está muito nichado esse negócio aí. Água parada cria bicho. Água parada não é um lugar bom. Cria um lamaçal, uma coisa ruim. Por isso desafios surgem nas nossas vidas para agitar essas águas, para mover outra vez aquilo que nunca deveria ter parado nas nossas vidas. Amém? Mas tem momentos que os desafios são grandes, sim ou não? Tem momentos, queridos, que na nossa vida o negócio fica mais estreito. A palavra fala sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele fala: poxa, mas será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Tem dia que é assim, está tão difícil que a nossa única saída aparentemente é fazer o que Nicodemos falou. A gente quer entrar de novo no ventre da nossa mãe e ficar quietinho. Lugar de segurança, sim ou não? Queridos, e esses são momentos que com certeza, absolutamente, eu digo para você, você vai perguntar: e agora? O que eu posso fazer? Para onde eu devo ir? Que direção eu devo tomar? Mas eu posso te falar uma coisa, querido? Não posso. Então vamos terminar, vamos orar. Eu não posso. Posso te falar uma coisa? Obrigado, Ana. Me ajuda, Ana.
Faz o estilo, lembra do Liminha? O Liminha do Gugu? Cara, me ajuda, anima essas pessoas aí, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Todo cenário caótico, seja na tua vida, ou na vida do teu familiar, ou na vida do teu chefe, do teu companheiro de trabalho, ou seja da tua cidade, ou seja do estado vizinho, ou do seu estado, todo cenário caótico se torna um cenário perfeito para o agir de Deus acontecer. Todo cenário caótico é um cenário perfeito para que o poder de Deus se manifeste e que toda a glória seja dada somente a Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Abra a tua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4. Quero correr aqui, querido. Não quero passar das 2 da manhã hoje. Aleluia. 2 Reis, no capítulo 4. Pô, tem visitante com olho desse tamanho. Tô brincando, meu irmão. Fica tranquilo. Não vou até as 2, não. Até 1h30 só. 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Hoje é dia das mães, então eu quero usar a história de uma mãe como referência nessa ministração. Diz assim o texto. 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Mas agora veio um credor, um cobrador, para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer por ti? Dize-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma única botija de azeite. Amém? Amados, a gente vê muita situação complicada por aí, mas a situação dessa mulher estava muito complicada. Muito complicada mesmo. O seu marido tinha morrido e com ele foi-se o único sustento que a sua família tinha. O texto nos deixa claro de que ele era o único provedor da casa. Assim como também o texto nos dá a ideia de que os seus filhos eram muito novos, eram bem novos. Pois se eles fossem pelo menos jovens, fossem flames, por exemplo, né? Eles poderiam trabalhar, gerar um tipo de sustento, gerar uma renda para sua casa, cuidando da sua mãe, e até mesmo ir pagando essa dívida que eles tinham com esse credor. Mas essa não era a realidade dessa mulher. Ela se encontrava pobre, se encontrava viúva e se encontrava necessitada. Difícil, sim ou não? Eu não sei se essa mulher ela bateu em portas erradas durante aquele período. O que eu sei é que o texto me fala é que naquele dia ela bateu na porta certa. Naquele dia ela foi no lugar certo. Ela foi falar com alguém que poderia mudar a sua história, poderia mudar a sua condição, poderia mudar o seu destino. Igreja, Jesus sempre está atento ao clamor dos seus, sim ou não? Se você não acredita nisso, por favor, não ore mais, porque você não entendeu o contexto da oração, você não entendeu a importância da oração na vida de alguém. Jesus sempre está atento ao clamor dos seus. Todos os que se achegaram a Jesus, seja na Bíblia ou de forma contemporânea, a gente vai vendo durante tantos ajuntamentos ao longo da história, pessoas que se achegavam a Jesus, nas mais diversas situações desesperadoras, Jesus sempre mudava as circunstâncias dessas vidas. Mudava as circunstâncias dessas pessoas. Ele mesmo se tornava a saída para essas pessoas. E aí você pode falar: mas pastor, não era Jesus que estava ali com aquela mulher? Nessa história aí, quem estava ali era o profeta Eliseu. Sim, eu concordo com você. Era a pessoa do profeta Eliseu. Mas entenda, igreja, Jesus não passou a existir a partir do Novo Testamento. Jesus não passou a existir simplesmente depois do dia em que ele encarnou no ventre da sua mãe Maria, aqui nessa terra. A palavra nos fala que Jesus estava desde o início de tudo, junto com o Pai. João capítulo 1, versículo 1 ao 4, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, Ele era o Verbo. Ele é a própria ação da palavra de Deus entre os homens. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, qual é chamado a palavra de Deus em Apocalipse 19. Amém? Ele é a própria palavra de Deus. Assim como também lá no mesmo contexto, ele diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Amém, queridos? Por isso no Antigo Testamento nós vemos Deus agindo, Deus falando, Deus se movendo através dos profetas e através das suas profecias. Essa era a ação do verbo, da palavra de Deus, da palavra de Jesus, o próprio Jesus, através dos profetas. Eu não sei se você está entendendo, mas se havia algum poder, se havia alguma manifestação de poder acontecendo através do profeta Eliseu, esse poder, essa manifestação do poder, era o próprio Jesus fluindo através do profeta Eliseu sobre a vida dessa mulher. Você está entendendo, meu irmão? Aquela mulher fala para o profeta: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é uma botija com um pouco de azeite. Versículo 3 do texto de 2 Reis, capítulo 4. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas, pede muitas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que vai ficando cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do que sobrar. Amém? Vivam do que restar. Aleluia. Queridos, vamos lá. O profeta Eliseu faz uma pergunta a essa mulher. No meio de todo esse contexto, ele pergunta: o que hei de fazer por você? O que eu posso fazer por você? Você olhando todo esse contexto, essa é uma pergunta meio óbvia, sim ou não? Poxa, a mulher havia acabado de contar toda a história dela. Como é que você pergunta o que pode ser feito? O que tu quer que eu te faça nesse momento? Não é verdade? Sim ou não? Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus fazendo a mesma coisa. Eu vejo Jesus fazendo a mesma coisa com algumas pessoas. Eu vejo ele perguntando para o cego. Eu vejo ele perguntando para o aleijado. A mesma coisa: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A resposta parece óbvia para você, sim ou não? Imagina chegar para um cego, para um aleijado e perguntar: o que você quer que eu te faça? E ele simplesmente vira para Jesus e fala: Jesus, eu quero riquezas e posses, para que eu possa ter muitos servos, para que eles cuidem de mim nesse estado no qual eu estou vivendo. Poderia ser um pedido, sim ou não? Poderia. Você vê a vida, por exemplo, do aleijado Mefibosete, a vida dele mudando, porque ele foi tirado de um lugar, de uma vida miserável, e foi colocado sentado na mesa do rei. Não é verdade? Imagina se esse cego, ou se esse aleijado respondessem assim para Jesus. Então entenda, querido, essa pergunta: o que queres que eu te faça? Feita por Jesus, feita por Eliseu, feita pelo Senhor para nós, não tem a intenção de revelar aquilo que é óbvio, aquilo que parece ser óbvio, mas a intenção dessa pergunta é sim revelar como e onde está o nosso coração em relação ao Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Outro ponto aqui, amados: tem coisas que ocorrem tão automático, tão no automático na nossa vida, que a gente fala de coisas sem entender a profundidade disso. A gente às vezes age como Sansão no automático. Quem conhece a história de Sansão? Querido, a história de Sansão fala que em muitos momentos que ele estava passando ali, com a Dalila e tudo mais, a Dalila perguntava para ele qual que era o segredo da força dele. E ele falava uma coisa, a Dalila ia lá, tentava fazer com que ele perdesse a força, sim ou não?
E aí, logo depois disso, o que acontecia? Ele se levantava do lugar onde ele estava, rompia as cordas, rompia tudo aquilo que havia sido preparado para tirar a força dele. Até que um dia ele se levantou como todas as outras vezes, mas ele não percebeu que a força do Senhor, que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Ele se levantou para fazer o que ele fazia todas as vezes no automático, mas ele não percebeu que o Senhor já havia o deixado. Está entendendo? E às vezes a gente vive uma vida cristã meio que no automático, falamos de coisas que a gente não entende a profundidade. Tem pessoas que se o profeta Eliseu perguntasse para ela hoje, o que queres que eu te faça? A resposta dela provavelmente seria assim, profeta, o que eu quero para a minha vida é viver a vontade de Deus. Essa frase é linda, meu irmão, sim ou não? É linda, é maravilhosa. Mas tem muita gente falando ela sem nunca ter buscado em Deus qual é de fato a vontade dele na vida dela. Esse é o grande problema do automático. Viver a vontade de Deus com o entendimento, meu irmão, é diferente de falar, seja o que Deus quiser. Não precisa levantar a mão, mas quem que já falou isso na sua vida? Seja o que Deus quiser. Viver a vontade de Deus não é falar, seja o que Deus quiser, diante dos desafios da vida. Quantas vezes, amados, essa frase ela se torna uma desculpa para nós cruzarmos os nossos braços diante dos desafios, diante das adversidades e falar, não, essa não é a vontade de Deus para a minha vida, ou essa é a vontade. Quantas vezes isso se torna uma desculpa para que nós venhamos parar de sonhar, para nós deixarmos de planejar, para nós deixarmos de buscar de Deus, buscar em Deus as respostas. Quantas vezes isso é uma desculpa para pararmos de lutar por muitos dos objetivos que estão dentro da promessa que o Senhor já falou para nós há muito tempo. Lembra da promessa que o Senhor fez sobre a tua família, querido? Sobre a tua família. E por que você tem desistido de buscar em Deus a vitória sobre essas adversidades, esses planos das trevas que tentam todos os dias destruí-la? Você está entendendo, querido? Sim ou não? Aonde foi que você parou? Deixa eu te perguntar melhor. Deus pediu para você parar? Deus realmente pediu para você parar de sonhar, planejar, buscar nele, parar de lutar por esses objetivos? Deus disse isso a você? Amados, viver a vontade de Deus não é se transformar em uma ameba. Eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu vou me transformar num robozinho que tem que fazer isso, aquilo outro. Querido, a palavra é um manual de vida para nós, amém? Mas não entenda que cristianismo e viver a vontade de Deus é um processo em que Deus coloca você numa linha de produção em que o seu cérebro vai ser arrancado. Quem está entendendo? Viver a vontade de Deus é lutar para colocar a sua vida num caminho de retidão diante de Deus. Porque nesse lugar, andando em retidão diante de Deus, todo o teu esforço, todo o teu trabalho, toda a tua dedicação estão sendo aplicados no lugar certo. E ali o Senhor te levantará, ali o Senhor te prosperará, te abençoará. Viver a vontade de Deus é alinhar a tua vida com os princípios da palavra de Deus. E desse jeito, sabe o que acontece? Os planos do Senhor te encontram onde você estiver. Aonde você estiver. É uma linha muito fina, eu sei que às vezes a gente ministra e tal, sobre consultar a Deus. Você tem que consultar a Deus, qual é a vontade do Senhor para isso, para aquilo. Cara, isso é muito importante. Mas às vezes nós entramos num lugar em que nós lançamos uma responsabilidade sobre o Senhor, que na verdade deveria estar sobre nós. Senhor, será que eu fico aqui sem ar? Será que eu vou para o Japão? Será que eu vou para a Nigéria? Será que eu vou para Santa Lídia? Será que eu vou... E durante esse será, você fica estagnado, você não faz nada, você não dá fruto. Ei, enquanto o sinal não vier, querido, esteja plantado aonde o Senhor te colocou, firme na promessa que Ele já liberou sobre a sua vida e continue dando fruto, e fruto que permanece. Aleluia!
Volto a dizer para você, desse jeito, os planos do Senhor vão te encontrar aonde você estiver. Os planos do Senhor alcançaram um garoto com um coração fiel, que estava num curral de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, para que ele fosse ungido e colocasse sobre o trono de Israel, querido. Encontrou Davi nessa condição. Será que o Senhor não vai encontrar a tua vida em retidão, com um coração fiel, para mudar a tua história? Será que Ele não pode te achar? Será que o plano dele não pode te encontrar? Coloca a tua vida na presença do Senhor, querido. Aplica o teu coração a viver a verdade do Senhor, a verdade do Evangelho, em amor. Algumas pessoas se assustam em ouvir a palavra submissão. Ah não, submissão, meu Deus. Querido, submissão não é um processo que transforma você num escravo. Submissão à palavra de Deus é um processo que transforma você em um filho maduro, alguém que pensa como o Pai pensa. Amém, queridos? Isso é graça. Isso é graça. Aleluia. Volto a dizer, não pense que viver uma vida cristã, não pense que viver a vontade de Deus é um processo em que Deus vai arrancar o teu cérebro para que você não pense, vai arrancar o teu coração para que você não sinta, não tem mais pensamento, não tem mais sentimento, não tem mais sonho. Querido, me diga aonde biblicamente isso é coerente. Continue sonhando, continue planejando, continue desejando, apresente isso diante do Senhor e Ele vai te direcionar. Muitos caminhos para nós parecem caminhos que são bênção, mas são caminhos de morte. E é desses caminhos que o Senhor quer nos livrar. Mas enquanto isso, querido, ei, Deus criou você para isso. Deus criou você para que você seja criativo, para que você seja próspero, para que você flua, para que você tenha liberdade no seu Espírito Santo, para dar fruto, meu irmão. Você está entendendo, querido? Muitas vezes o Senhor vai perguntar para nós: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir na nossa boca, para saber como está o nosso coração. E a nossa resposta vai revelar se o nosso coração está no lugar certo. Se eu ainda estou pensando como um escravo, ou se eu já estou pensando como filho. Ou se eu penso como filho, mas um filho ainda imaturo, que coloca o seu ego em primeiro lugar. Ou se eu já penso como um filho maduro, que alinha os seus planos com a vontade do Pai. A segunda direção que o profeta dá para essa mulher é: vai nos teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Mas não pede poucas, peça muitas vasilhas. Igreja, quando o sobrenatural de Deus toca as nossas vidas, Ele vai se mover de uma forma poderosa, amém? Vocês estão aqui? Ele vai se mover de uma forma poderosa, mas Ele vai se mover no limite da visão. No limite da visão. O que é muita vasilha para você? O que é muita vasilha para você, Gui? Muita vasilha. Mas 50 vasilhas é muita vasilha. Se for Tupperware, dá um apartamento, né? Para o Gui, 50 vasilhas é muita vasilha. Talvez para você seja 100. Talvez para outro seja 500, para outro seja 5.000. Muita vasilha. Entenda, amados, o agir de Deus é ilimitado. Amém? Mas Ele se manifesta dentro do espaço e da visão que você criar para isso, na sua vida. Deus vai se mover dentro do limite da sua visão, querido. Vai ser no limite do espaço que você propôs para Ele. Entenda, Jesus não arromba a porta da vida de ninguém. Ele é aquele que bate a porta. Se aquele que está dentro da casa ouviu e abrir, Ele vai entrar, Ele vai se assentar, e eles vão cear juntos. Ele vai habitar naquele lugar. Jesus não arrebenta a porta. Então Ele vai agir dentro do espaço que você propôs para Ele. No momento em que aquela mulher pediu mais uma vasilha para o seu filho, e ele disse que havia acabado, o azeite cessou. Acabou. Até aqui. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não permita que o medo pare você na primeira vasilha. Não permita que a falta de fé pare você na segunda vasilha, ou na terceira vasilha.
Não permita que isso pare você em nenhuma das vasilhas. Igreja, que o momento em que você erguer a sua voz para perguntar a Deus, e agora, Senhor, e agora, Deus, não seja uma atitude motivada pelo medo, não seja uma atitude motivada pela escassez daquilo que lhe falta, não seja uma atitude motivada pela pressão daquele momento sobre a sua vida, mas que seja pela certeza de que Deus está trabalhando em seu favor, de que o Senhor está fazendo uma coisa nova, que talvez você não esteja enxergando naquele momento, mas você está dizendo, e agora, Senhor? Na ponta do pé você tenta enxergar de alguma forma o que Deus está fazendo, porque é um desejo de saber como Deus está agindo, e não por causa do medo, da escassez daquilo que lhe falta, mas é pela certeza de que se Deus está fazendo algo novo na minha vida, eu quero saber, Senhor. Eu quero ver o teu agir, eu quero ver as maravilhas acontecendo, eu quero ver a tua mão operando na minha vida. Então eu digo para você, querido, expanda a tua visão em Deus. Expanda os teus sonhos em Deus. Não no que A, B ou C falou, ou o que você viu na internet, não. Expanda teus sonhos em Deus. Expanda a visão na presença do Senhor. Prepare um espaço na sua vida, um espaço que Ele possa ter liberdade para agir, para mover, para mudar as coisas de lugar, para expandir, para largar a tenda da tua vida, expandir a alegria da tua família, expandir a alegria no teu casamento, a paz que é necessária na tua casa, as finanças dentro do teu negócio. Eu pergunto para você, há espaço para Deus fazer isso? Há visão suficiente para que isso aconteça? Há liberdade para isso acontecer na sua vida ou não? Você está entendendo, meu amado? Sim ou não? Outra coisa muito importante, ela foi pedir vasilha para quem? Responde isso, só para me tomar uma aguinha aqui. Vizinho é uma bênção, né? Amém? Quem tem um vizinho abençoado? Todo mundo tem um vizinho abençoado. Ó, quem tem um vizinho abençoado? Quem está sendo profético nisso? Tem gente que pulou com as duas mãos assim, ó. Ontem a gente dormiu tarde pra caramba. O Júnior chegou, eu fiquei esperando o Júnior, né? Era umas 3 horas. A Ava dormiu mais cedo. A Ava despertou meia-noite. E aí, meu filho? Esqueça. Quase ligou pro Luca. Vai ficar conversando no FaceTime. E aquilo ficou e ficou e ficou. Falei, Jesus, mais um dia que eu vou ver os passarinhos cantar aqui, clarear o dia. Não, Jesus, me ajuda. Aí era umas 4, acho umas 4 e pouco. Consegui dormir. Aí, essa época aí é uma época de festividades católicas. E o vizinho recebeu o pessoal da bandeira na casa dele, de manhãzinha. Eu deitado em berço esplêndido. De repente a zabumba daquele rapaz lá, bamba, bamba, e a cachorrada. Aí a van com os velhinhos chegando e bibibi. Eu falei, Jesus, tá bom, vamos lá fazer um café então, né? Dia das Mães, ela merece. Entendeu? Uma loucura, meu irmão. Uma loucura, meu irmão. Entendeu? Vizinho é uma bênção. Amém? Profetize. E ela foi pedir para os vizinhos, meu irmão. E eu não sei se isso acontece com o seu vizinho, mas você se colocando na posição dessa mulher. Se você fosse pedir essa vasilha para o teu vizinho, para a tua vizinha. Ô vizinha, você não tem uma vasilha para me emprestar? Ela é o tipo de vizinha que só ia entregar, ó, pega aqui. Ou ela ia falar assim, para que você quer? O que você vai fazer de bom? Você tem uma vizinha assim? O que está acontecendo na sua casa? É uma goteira? Você precisa de uma vasilha? Quantas? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma palavra mal colocada
por uma pessoa que não deveria ser uma voz na sua vida, poderia esfriar totalmente a fé daquela mulher e a sua. Uma palavra de incredulidade. O teu filho não tem jeito mesmo. Meu Deus do céu, coitada de ti. Alguma mãe já ouviu isso? Teu filho não tem jeito. Eu tenho pena de ti. O teu marido não tem jeito. Eu tenho pena de ti. Meu Deus, que Deus te ajude. Uma palavra de incredulidade lançada no coração daquela mulher ou lançada no seu coração pode esfriar totalmente a tua fé e colocar por terra toda a expectativa que você havia gerado no seu coração em relação ao que o céu poderia liberar sobre você. Agora posso te falar uma real? Ei, nunca espere ouvir um conselho que vem do céu dando ouvido para a opinião que está fundamentada aqui na terra. Nunca, nunca, nunca na sua vida espere ouvir um conselho do céu buscando dar ouvido à opinião que está fundamentada no que é da terra. Você, meu amado, pode bater na porta de todo mundo, pode pegar vasilha com todo mundo, uns vão te ajudar, outros vão te julgar, e eu vou te falar, não importa na boca de quem a tua vida está. Não importa se estão falando bem, não importa se estão falando mal, não importa. O que realmente importa é se a tua vida está nas mãos de Deus, é isso que importa. Não importa na boca de quem, importa se está na mão do Senhor. Porque se ela tiver, querido, tu pode crer que alguma coisa vai acontecer. Haverá um romper na sua vida. Haverá um romper de milagres na sua vida. Em nome de Jesus. A terceira situação que ele coloca para aquela mulher é: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e então deita o azeite. Isso me lembra Mateus no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: quando orares ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia? Amados, tem hora que é hora de buscar vasilha. Tem hora que é hora de fazer a correria, amém? Hora de fazer a correria. Mas tem hora, meu amado, tem hora que você precisa se trancar no quarto com teu pai. Você precisa trancar a porta, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e clamar, meu irmão. E Deus ali vai te encontrar e vai falar: aí, mostra o que você tem, querido. Mostra teu coração para mim, revela para mim o teu coração, e eu vou te mostrar o que eu posso fazer por você. Aleluia. Tem um monte de gente que vai te dar vasilha, irmão, mas só Deus pode multiplicar o azeite para encher ela. Só Deus pode fazer. Ele vai fazer isso lá no secreto. Lá no secreto. No meio do teu desafio, no meio daquela luta, talvez realmente você não tenha mais o que fazer. No meio daquela adversidade você não tem mais o que fazer. O meu jeito não funciona, na minha força, na minha habilidade, na minha capacidade. Eu não sei, eu não tenho a solução. Sabe por quê? Quem já se encontrou numa situação como essa? Eu não tenho mais o que fazer, Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque realmente ali, no problema, você não tem mais o que fazer. O único lugar que você tem o que fazer é lá no teu tempo com Deus, é lá no secreto com Deus, é lá naquele lugar onde você está movendo o céu em teu favor. É lá naquele lugar onde você está tocando o coração de Deus, que você está atraindo a presença dEle para a sua vida. Amém? Não dá para fazer mais nada no natural, já se esgotaram as opções, não tem problema. No sobrenatural você ainda tem muito o que fazer. Você tem muito o que mover no sobrenatural. Muita coisa, meu irmão. A plenitude que você espera viver de forma pública é conquistada no secreto com Deus. Não dá para trocar as ordens. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é de fora da tua relação com Deus para dentro dela, mas é de dentro da tua relação com Deus para fora da sua vida, é que as coisas vão acontecer. Aleluia? Teu pai que te vê em secreto, ali orando, clamando, exercendo fé, lançando sobre ele a tua ansiedade, lançando sobre ele a tua confiança, perseverando na palavra, ele te recompensará de forma pública, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Aleluia?